estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Nesta semana de acolhimento do ciclo 4, para que você possa fazer uma boa transição do PET 3 para o PET 4, nossos professores elaboraram teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 3. Esse é um momento importante para a fixação, que já foi visto, e de introdução para os conteúdos do PET 3. Agora, estamos com a professora Rose Mello, que vai responder as principais perguntas da área de linguagens. Seja bem-vinda, professora! Nesta aula, vamos retomar os temas gêneros literários e textos literários e não literários, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3 e do Enem. Não é isso, professora Rose? Isso, Dani. Oi, Dani. Oi, Márcia. Olá, estudante. Então, nesse período, nós trabalhamos o que nas aulas? Para complementar as aulas, as resoluções das questões do PET 3, nós trabalhamos gêneros literários. O que são gêneros literários? É pegar cada obra com sua característica e elas foram classificadas, pelo Aristóteles em épico, dramático ou lírico. Então, as características de um texto épico, as características de um texto dramático e as características do texto lírico, que são diferentes. Então, essa é a divisão dos gêneros literários. Cai demais no Enem, tá? Além de estar aí no PET, são questões assim, certeiras no Enem, principalmente o texto dramático. E vimos também como interpretar um texto literário e não literário, porque são completamente diferentes. O texto literário é aquele que vai depender de mim, é aquele que está assim, lotado de figuras de linguagens que eu preciso saber, as mais conhecidas, todas não tem jeito, mas cai demais no Enem por a metáfora, a comparação, o eufemismo, a literação, a assonância. Então eu preciso saber as figuras de linguagem para saber interpretar o texto e achar a resposta correta. E também eu preciso, quando nós trabalhamos um pouco sobre o modernismo, que ele é dividido em 3 gerações. E o que foi o modernismo? O modernismo chegou para mostrar uma literatura nossa, uma literatura com características brasileiras, aquela literatura que foi deixado todas as influências da Europa até então, saímos justamente do parnasianismo, e criar uma literatura nossa, com obras, pinturas, danças, com a cara do Brasil. Então, chocou a sociedade. O objetivo era chocar a sociedade e conseguiram. Por quê? Porque tudo que era do conservadorismo, as rimas, a sonoridade, a musicalidade dos poemas, então isso foi deixado, houve essa ruptura. Então essas são as aulas que nós vimos neste ciclo 3. Então eu coloquei aqui algumas questões, são questões que caem no Enem, então vamos lá resolvê-las. Eu vou resolver uma por uma, lendo, interpretando cada texto literário. E com uma ressalva, o texto, ninguém esgota a interpretação de um texto literário. Fixa isso. Ninguém esgota a interpretação de um texto, porque a interpretação são muitos elementos. O contexto histórico, o meu conhecimento prévio para eu interpretar o que está ali entre linhas. Cada pessoa pode interpretar de uma maneira, mas eu preciso... Quais os elementos que me levaram a essa interpretação? Eu preciso ter esse embasamento. Eu interpretei, não é só, interpretei porque eu acho que é. Não,
essa interpretação por isso, isso e isso. E eu não posso voar muito quando eu fazer uma prova do Enem. Por quê? Porque eu tenho alternativas para marcar. Então, quando eu fico sempre entre duas, qual dessas duas, com o meu embasamento, que é a mais correta, que é a correta? Vamos lá, então? Então, a questão 1 aqui tem um trecho da Hora da Estrela de Clarice Lispector. Vamos lá, Dani? Vamos. Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está. Esta história não tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela é a Deus dará. Eu que também não mancharia por nada deste mundo, com palavras brilhantes e falsas, uma vida parca como a da datilógrafa. Isto, datilógrafa. Quem é que você, com certeza, Muito nunca ouviu tempo. falar? Você já, Dani? Já, mas datilógrafa. Olha só, eu fiz datilografia. Então, a datilógrafa era aquela pessoa que precisava, né? Tinha curso de datilografia. Então, usava os 10 dedos, né? Era uma máquina, não existia computador. Era uma máquina de escrever. Então, olha o que a datilógrafa aqui é a personagem principal da obra, da Hora da Estrela. E o que ele fala aqui? O que ele questiona? O que ele reflete? É como se ele usaria termos técnicos. Ele questiona que a linguagem da obra que ele está escrevendo. Olha aí o que nós temos. Nós temos a metalinguagem. É o autor refletindo sobre a sua própria obra. Então, qual a linguagem usar para uma datilógrafa? Ele vai usar uma linguagem rebuscada, uma linguagem com palavras maravilhosas? Aí ele fala, ele pensa, mas não vai combinar. Por quê? Porque a vida da personagem é uma vida simples. Então, ele reflete sobre como usar essa linguagem para essa personagem. Então, em A Hora da Estrela, o narrador questiona-se quanto ao modo e até a possibilidade de narrar a história. De acordo com o trecho acima, isso deriva do fato de ser ele um narrador. Então, como é o narrador? Presta atenção no enunciado. É um narrador iniciante que não domina as técnicas necessárias ao relato literário? Foi falado isso? Um iniciante? De jeito nenhum, né? Por quê? Porque não falou isso que ele não domina, ele está preocupado em usar essas técnicas no texto. É um narrador pós-moderno para quem as preocupações de estilo são ultrapassadas? Não. A preocupação dele é como usar essa linguagem. Se ele usa essa linguagem brilhante, essa linguagem bonita com essa personagem. Essa é a preocupação. Impessoal que aspira a um grau de objetividade máxima no relato, não é impessoal, porque lá no início tem um eu. E quando falo eu, é subjetivo. Então não é impessoal. Impessoal é longe de mim, não tenho eu. Objetividade que se preocupa apenas com a precisão técnica do relato. Olha só, se eu já falei aqui na C que não é impessoal, então automaticamente a D está eliminada. Por quê? Objetividade. Objetividade que se preocupa apenas com a precisão técnica do relato. Então não tem objetividade. Autocrítico que percebe a inadequação de um estilo sofisticado para narrar a vida popular. Esta é a característica do narrador. Ele é autocrítico, ele está refletindo como usar a linguagem nessa obra, para esse personagem, ok? Então, autocrítico que percebe a inadequação de um estilo sofisticado dessa linguagem para narrar a vida popular. Ok? Perfeito, né? Agora, a segunda, nós vamos trabalhar com um texto que chama Consoada. Vamos lá, Dani? Vamos lá. Consoada.
quando a indesejada das gentes chegar. Não sei se dura ou caroável. Talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Obrigada, Dani. Então vamos lá. Primeira coisa, Dani fez uma leitura. É a primeira leitura, é aquela leitura simplesmente leu. Agora nós vamos decodificar. O que é decodificar? Nós vamos entender o que a Dani acabou de ler. E a primeira coisa, consoada. Você já ouviu falar o que é a palavra consoada, Dani? Sinceramente, não. Isso mesmo. O que é consoada? Tem que ir no dicionário olhar, não é isso? Então, consoada é para nós o pôr do sol. Quer dizer, o término do dia e a chegada da noite. Eu até arrepiei quando eu falei. Olha só, dá para notar que nós estamos lidando aí com o quê? Com uma metáfora, né, Dani? Olha só, consoada, terminou o dia, terminou a luz. Terminou o dia e chegou a noite. Então, vamos ver que aí nós vamos ter uma figura que é a metáfora. Ó, isso que é decodificação. É eu prestar atenção no que eu não entendo, no que eu não sei do texto e procurar no dicionário e tentar descobrir para fazer uma interpretação legal. Quando a indesejada das gentes chegar, indesejada, o que é o indesejada aqui? Olha aqui, não sei se dura ou caroável. O indesejada aqui, gente, ele usou o eufemismo, quer dizer a morte. O que é o eufemismo? É você usar uma palavra branda, uma palavra mais tranquila para a palavra morte. Então aqui, indesejada quer dizer morte. Ele usou a figura, o eufemismo. Então ele não sabe se a morte vai ser dura ou caroável. E o que é caroável, professora? Caroável é branda, é mansa. Mas existe morte branda? Imagina, essa é a morte que acho que todo mundo quer, né? Deitou, foi dormir e não acordou mais. Então isto, ele fala aqui, quando a indesejada das gentes chegar. Quer dizer, quando a morte chegar. Ele não sabe se a morte vai chegar dura ou se ela vai chegar branda, tranquila. Talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga: alô, iniludível. O que é iniludível? É aquilo, é aquela, né? Que não pode se iludir. Ah, voltando aqui, não sei se dura ou caroável. Então eu tenho aqui dura e branda. Qual é a figura que eu tenho aqui? Antítese. Antítese quer dizer contrária, oposta, dura ou branda. Então usou a figura antítese. E alô, iniludível quer dizer aquilo ou aquela que não se pode iludir. O meu dia foi bom. Pode a noite descer. Olha aí a metáfora. O dia foi bom. Terminou o dia tranquilamente. Pode a noite descer. Olha aí o nosso título, consoada, pôr do sol. O dia acabou e a noite pode chegar. Então, voltou lá. Olha, o meu dia foi bom. Pode a noite descer. E isso é o significado da palavra consoada. A noite com seus sortilégios. E o que significa a palavra sortilégio? É os mistérios, né? A noite, ela é cheia de mistérios. Então, a noite pode chegar com todos os seus mistérios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Então, qual é a interpretação, uma das possíveis interpretações desse poema? Que ele já está preparado. Claro, ele não deseja a morte. Então, nós vimos metáforas, eufemismo, antítese, para mostrar que o quê? Que a vida dele, ele já viveu e a vida está boa. Ele está
não deseja, mas ele está preparado para receber a morte. Então, ele já viveu o suficiente, que está tudo organizado, está tudo em paz. Vamos lá responder agora. Então, essa é do Manuel Bandeira, né? Vamos lá responder. Sobre esses versos de Manuel Bandeira, está correto o que se afirma em... Mostram uma dissociação entre a realidade concreta e a presumível dissociação? Tinha essa dissociação? Não. O que é presumível? Presumível é hipótese. Então, tem essa dissociação entre o concreto e o presumível? De jeito nenhum, né? Ele está pronto. Então, existe aí uma associação. Sintetizam o mascaramento da angústia como solução diante do inevitável? Não, ele não está mascarando nada e nem mostrou que ele está angustiado. Revelam a instabilidade do sujeito poético diante da transitoriedade da vida? Também não falou em instabilidade, ele está pronto, né? Ele não deseja, mas ele está pronto. Tematizam metafórica e eufemisticamente a morte, que é aceita, embora não desejável? Olha aí a resposta que eu já falei a todo momento, né? Ele usou as metáforas, o eufemismo, para falar que ele não deseja a morte, mas que ele está pronto para recebê-la. Refletem a desilusão diante de um viver sem sentido, devido ao mal sem cura que o cometeu? Também não. Viram como é interpretar um texto literário? Gostaram? Vamos lá agora, é uma outra questão do Enem e nós vamos ver um pouco sobre o gênero dramático, que é o gênero que foi feito para encenar. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drão, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica caracterizada. Vamos lá, letra número 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. Número 2, pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. O 3, pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais que se situa a ação. E o 4, pelo tema, ou seja, a ideia que o ator, o dramaturgo, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Isso, obrigada, Dani. Então, Dani acabou de ler aqui o quê? As características de um texto dramático. Agora vamos resolver. Questão ótima essa, presta atenção. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que... O que é conclui-se? O que te leva a pensar isso? Olha a interpretação. A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual. Já vou parar. Olha só. Encenação, dramatização individual, né, Dani? Até existe o monólogo, mas é difícil. Então, essa aqui podemos cortar. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça. Imagina, o cenário é uma floresta e os atores estão lá vestidos de astronautas? Claro que não, não dá. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias. Claro, a dramatização pode vir de qualquer texto cênico. Só ver rapidinho aqui.
O corpo do ator na cena tem pouca importância? Parei também. É encenação, é dramatização. O corpo fala. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção, recepção do espetáculo teatral? De jeito nenhum. A iluminação e o som têm tudo a ver. A ver, com certeza. Então, aqui eu deixei mais uma questão respondida já, tá? Para você depois dar uma olhadinha e responder aí na sua casa quando você estiver estudando. Essa questão é ótima, ok? Muito obrigada, bons estudos, um beijo no seu coração. Tchau, Dani, tchau, Márcia, e até a próxima.